E aí, pessoal, beleza? Então, vamos ver mais uma questão aqui de vestibular. Essa daqui do ITA, tá? Então, nós temos aqui adjetivos. Então, diz o seguinte a questão. Substituindo os adjetivos long e comprehensive, respectivamente, por easy e rich, na oração Harvard conducted one of the longest and the most comprehensive studies of human development. Teremos. Então, o que ele pede aqui? Substituindo aqui, ó, long e comprehensive, tá? Por easy e rich, respectivamente. O que a gente tem que pensar aqui? Nós temos dois tipos de adjetivos em inglês quando a gente fala de comparativos, né? Porque aqui a gente tem comparativos. Na verdade, aqui a gente tem superlativos, né? EST é superlativo. E aqui nós temos o most, também é superlativo. Então, quando eu falo em comparativos e superlativos, eu tenho que pensar que eu tenho dois tipos de adjetivos, curtos e longos. Como eu estou trabalhando com superlativos, eu tenho duas estruturas diferentes, superlativo de superioridade, né? Quais são essas estruturas? Então, para adjetivos curtos, eu vou utilizar o artigo the, o adjetivo, e eu vou acrescentar EST depois do adjetivo, que vai ser como se fosse o mais. Então, o mais e a qualidade que eu tenho. Por exemplo, ali no texto eu tenho the longest, então é o mais longo, né? The longest. O adjetivo é long, acrescentei o EST, ficou o mais longo. Para adjetivos longos, que é o caso aqui do comprehensive, eu vou colocar the most na frente do adjetivo. E daí o adjetivo. Eu não vou colocar o EST depois, que é o caso aqui, the most comprehensive. Então, eu tenho duas estruturas diferentes porque eu tenho dois tipos de adjetivos, curtos e longos. Quando eu for substituir o long por easy e o comprehensive por rich, eu tenho que pensar que de um adjetivo longo, que é o comprehensive, eu vou ter um curto, que é o rich. E o long, longest, no caso long, que é curto, eu vou continuar com o easy, que é curto. Só que o que eu tenho aqui no easy? Eu tenho y, né? Então vai trocar por i. Então eu vou ter dois adjetivos curtos. Então eu vou ficar com a mesma estrutura. Aqui eu tenho duas estruturas diferentes, porque eu tenho dois adjetivos diferentes, um curto e um longo. Agora eu vou ficar com as duas mesmas estruturas, porque eu tenho dois adjetivos que são curtos. Então eu vou colocar o EST nos dois. Então eu vou ficar, vou mudar a cor aqui para visualizar melhor, porque aqui já fez bagunça, né? Então vai ficar easy, eu vou trocar o y por i, e vou colocar EST, the easiest, e the rich vai ficar the richest, que é só colocar o EST, tá? Então, eu vou trocar the longest por the easiest e the most comprehensive por the richest. Então, é só achar a alternativa que eu tenha essas duas opções, que é a letra D, né? The easiest and the richest. Isso daqui, se você tem uma noção que são dois adjetivos curtos, tá? Você já vai de cara, porque olha aqui, não tem como colocar the most na frente, the more muito menos, né? The most na frente de adjetivos curtos não dá, the most na frente de adjetivos curtos não dá, você já vai direto para a letra D. Então, se você tem um bom conhecimento já de estrutura, de adjetivo curto, adjetivo longo, você praticamente nem precisa ler a questão, você vai direto nas alternativas. Como eu sempre digo, veja antes as alternativas para ver se não tem algum absurdo que você consiga eliminar. Nessa daqui, se você vai primeiro nas alternativas, você elimina 4 de cara. Você já vai direto na resposta sem ler a pergunta, sem ler o enunciado. Porque se você sabe que são adjetivos curtos, as únicas
possibilidades de resposta aqui para os dois adjetivos, né? A única possibilidade de resposta seria the easiest e the richest, porque em todas as outras eu tenho the most na frente, the more é erradíssimo, porque eu não uso the more, né? Não é superlativo, more é o most, mas eu não posso usar the most na frente de um adjetivo curto. Então, aqui você já iria direto para a resposta, só o fato de você saber estruturar comparativos e superlativos, sabendo o que é um adjetivo curto e um adjetivo longo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima dúvida.